É um assunto importante para colocar mais uma vez o nosso analista internacional, Lorival Santana. E é curioso que essa declaração de Zuckerberg aconteça há pouco mais de 2 meses para as eleições nos Estados Unidos, Lorival. Tem motivação política aí? Você enxerga isso? Eu enxergo uma tentativa de equilibrar a posição política, a imagem política dele. Veja que em 2020 ele fez doações de 589 milhões de dólares para organizações que facilitam o voto, ajudam as pessoas que têm mais dificuldade de votar. E os republicanos interpretaram isso como uma ajuda à eleição de Joe Biden, porque de fato nos Estados Unidos acredita-se que os empecilhos para votar prejudicam mais os democratas do que os republicanos. Depois disso, em junho de 21, realmente o presidente Joe Biden disse que as redes sociais, incluindo o Facebook, estavam com a sua desinformação matando pessoas de Covid naquele contexto da pandemia. E a Meta, na época não se chamava assim, era o Facebook, acabou realmente cedendo. Eles resistiram a alguns pedidos e cederam a outros do governo de derrubar mensagens a respeito de não usar vacinas, por exemplo, né? E agora é o Jim Jordan, que é um republicano trumpista, que foi candidato à presidência da Câmara, é um político republicano bastante ambicioso. Ele é que está no comitê, presidindo o comitê do Judiciário da Câmara, e ele que ameaçou o Zuckerberg, inclusive com uma intimação obrigatória, caso ele não fizesse revelações sobre aquele período. Então, o Zuckerberg está cedendo aos republicanos nessa exigência, inclusive para deixar um pouco aquela imagem, né, que o próprio Vale do Silício, a Califórnia, tem de ser mais liberal, de ser mais pró-democrata, ainda mais com o Trump querendo coibir a imigração. Quando a imigração favorece, o Vale do Silício traz engenheiros da Índia e de outros países para uma mão de obra especializada, né? O Trump acabou dizendo, não, quando a pessoa tiver certificado de diploma e um emprego garantido de alta tecnologia, eu não farei esse tipo de proibição, exatamente porque sente essa resistência. E ao dizer isso, ao colocar o J.D. Vance, que atuou no Vale do Silício também, ele acabou atraindo o apoio do Elon Musk, por exemplo. Não é o caso do Zuckerberg, ele não está explicitamente apoiando os republicanos, mas está cedendo às exigências dos republicanos. E Zuckerberg, além dessa questão política, tem feito uma transformação na imagem pessoal dele. Ele que era um nerd, né? Assim, tem aquela imagem do nerd, da pessoa que não toma sol, etc. Ele ultimamente tem aparecido festejando o 4 de julho, surfando com cerveja, tentando mostrar que é um homem mais comum, indo nas lutas de UFC e dizendo que um dia pode até fazer luta de UFC. Então ele está passando por uma transformação, Márcio. Uma transformação que não está adiantando nada. Ele continua a ser um nerd e, infelizmente, é lamentável ver a empresa dele dizendo que se arrepende de ter tirado alguns conteúdos falsos. Quando a gente lembra que, por exemplo, Donald Trump disse que injetar desinfetante no próprio corpo mataria o vírus. Será que esse é o tipo de informação que ele se arrepende de ter tirado das redes dele, responsabilidade dele do que estava naquele momento tão difícil para todos nós? Bom, a gente nunca vai ter essa resposta, né? Enquanto ele surfa. É fácil esquecer o drama que a gente viveu naquele Exatamente, período. É muito fácil governar ou legislar ou tocar uma empresa olhando pelo retrovisor.